Começa agora o Jornal Nacional. Sou Ana Luísa Guimarães. E eu, Silvia Pfeiffer. Hoje, 30 de março de 2035, a demanda de petróleo de 99,7 milhões de barris de petróleo por ano sobrepôs em 3 vezes a produção anual, atingindo o temido peak oil. Após anos de previsões subjugadas, as reservas de petróleo finalmente se esgotaram, 3 anos antes do tempo previsto. As previsões são que nos próximos 6 dias, tempo estimado para que os últimos barris sejam consumidos, haja uma crise energética de escala global, de proporções inéditas jamais vistas pela humanidade. O fim das reservas mundiais de petróleo significam tanto quanto uma crise econômica quanto uma crise energética. A economia dos mais variados países depende fortemente da exportação e consumo de petróleo, e assim se encontram em situações econômicas comprometedoras. A situação é ainda mais crítica em países como a Arábia Saudita, considerado o maior produtor de petróleo pela OPEP. Hoje, o último barril foi oficialmente extraído da Arábia Saudita, anunciando um ar de incerteza a respeito do futuro econômico do país. O Sheikh Al-Nasser Khaled, um dos principais produtores do país, revelou sua preocupação com exclusividade ao correspondente do Jornal Nacional, em Riad. É com você, Roberto! Boa tarde. Fale-nos um pouco sobre a importância do petróleo na sua economia. Nós, aqui da Arábia Saudita, estamos localizados em uma área de secas severas e o solo muito salinizado. Por isso, temos muitos problemas com a produção agrícola. O petróleo é, então, o carro forte da nossa economia. O fim eminente desse recurso significa uma incerteza muito grande sobre o futuro econômico do nosso país. Que medidas vocês têm a tomar para o futuro? Algo que possa substituir o petróleo? Estamos à procura de novas fontes de energia e combustíveis que sejam dignas de nosso investimento. O fim do petróleo é verdadeiramente lamentável, mas estou certo de que o nosso país irá prosperar no desenvolvimento de novas fontes alternativas de energia. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada, Roberto! Do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, uma crise similar é enfrentada, ocupando a posição do principal consumidor de petróleo no mundo, chegando a 20 milhões de barris por dia. Agora, com o fim das reservas petrolíferas, os Estados Unidos passam por um período delicado, tendo um grande obstáculo a ser enfrentado. A Secretaria de Energia dos Estados Unidos publicou hoje pela manhã um documento informando algumas das medidas a serem tomadas nesse momento difícil. Entre elas, há um incentivo fortíssimo ao desenvolvimento e popularização através da diminuição de custo de fontes limpas de energia. Com um tom de pesar, o secretário de Energia do país lamenta o término de uma era de progresso e desenvolvimento econômico, às custas desse commodity tão precioso. Afirmou ainda que a nação americana entrava em um novo ciclo de esclarecimento ecológico e consciência global. Em Nova York, uma das maiores metrópoles do mundo, especialistas procuram substitutos e maneiras de contornar a possível crise gerada pelo petróleo. Para um quadro mais detalhado, falaremos agora da especialista Emily Rose, diretamente de Nova York, para falar um pouco mais sobre os possíveis impactos do esgotamento do petróleo. Boa tarde, Emily. Quais serão as primeiras medidas tomadas em relação ao fim do petróleo? O que o governo americano pretende fazer? Good afternoon. Estudantes do MIT, Stanford, Harvard e Yale ansiosamente pesquisam possíveis substitutos para o petróleo. Pensamos estar em uma situação tão crítica que poderia ter sido facilmente evitada se outras formas de energia tivessem sido exploradas. Energy sources are found as quickly as possible. O quão abrangente é essa crise? É mais fácil apontar aqueles que não serão afetados pela crise do que aqueles que serão. Cidadãos, por exemplo, provavelmente serão muito afetados, já que produtos comuns, como o plástico e o batom, derivam do petróleo e, portanto, terão sua disponibilidade no mercado cada vez menor. Refinarias e grandes indústrias, como esperado, serão também muito afetadas. E as pessoas no processo de extração e refinamento do petróleo? É também preciso ter em mente que a extração, refinamento e distribuição do petróleo envolve uma grande mão de obra.
Sem o petróleo para ser extraído e refinado, muitas pessoas provavelmente ficarão desempregadas. Muito bem, essa foi a Emily Rose para o Jornal Nacional. A UFRJ cedeu ao Jornal Nacional um vídeo explicativo sobre a formação do petróleo, sua extração e destilação. Os processos de evolução geológica lentíssimos fizeram com que fossem depositados no fundo das bacias sedimentares sucessivas camadas de sedimentos, dando origem a sequências muito espessas, com as camadas mais recentes cobrindo as mais antigas, fazendo com que sofram pressões cada vez maiores. Com o passar dos anos, a matéria orgânica transformou-se em compostos ricos em carbono, utilizando o oxigênio dissolvido nos sedimentos. A rocha-mãe é a que tem potencial de produzir grande quantidade de hidrocarbonetos. Estes deslocam-se através de rochas mais porosas para as outras superficiais, que se chamam rochas reservatório. Quando rochas reservatórios estão deformadas por movimentos tectônicos, podem reter os hidrocarbonetos formando acumulações ou jazigos de petróleo. O petróleo então formado é extraído para a refinação. O petróleo é transportado até a refinaria, lugar onde se separam seus componentes. A refinação ocorre por meio de um processo chamado destilação fracionada. Se aquece o petróleo e os gases vão para a base da torre de refinamento. Primeiro, condensam os elementos mais voláteis, que evaporam com mais facilidade, então são separados por temperatura de ebulição, sendo recolhidos então em cada área partindo do topo da torre. Temos como exemplo o gás, o mais volátil, logo recolhido no topo da torre, então seguido por gasolina, querosene, etc. Para encerrar nosso especial sobre petróleo, Cláudia Oliveira entrevistou Sandra Pinheiro, coordenadora de inúmeras ONGs para o fim do uso do petróleo, sobre os problemas que o petróleo traz para o meio ambiente. Boa noite, Ana. Estou aqui com Sandra. Por que pensa que o petróleo é danoso para o nosso planeta? As evidências falam por mim. Depois da segunda revolução industrial, quando o petróleo começou a virar uma commodity, a poluição aumentou drasticamente por causa da alta liberação do gás carbônico. O gás carbônico é um gás que faz parte da camada do efeito estufa. Com o engrossamento dessa camada, o calor ele ficava preso dentro da atmosfera, agravando o aquecimento global. E de que formas o petróleo causava dano ao meio ambiente? Acidentes durante a extração do petróleo aconteceram. Por exemplo, o vazamento do Golfo do México em 2010 destruiu milhares de espécies, tanto marinhas quanto terrestres. Além de que os próprios derivados do petróleo prejudicam o ambiente. Um dos seus refinamentos, a gasolina, criava toneladas de gás carbônico diários pelo grande consumo dos automóveis. E até o plástico, material que demora de 200 a 450 anos para se decompor, causava mal ao meio ambiente, poluindo cidades e campos e asfixiando animais marinhos. E agora que o petróleo foi atingido, o que de benéfico pode acontecer ao meio ambiente com o aquecimento global e a população em geral? De fato, vai levar algumas semanas até que todos os derivados do petróleo sumam no mercado, mas materiais como o plástico assombrarão gerações e gerações com a poluição que causam. A tendência é de que os efeitos do aquecimento global diminuam, já que menos gases serão liberados. Isso se o meio de produção limpa começar a ser usado daqui para frente. Além disso, os problemas respiratórios em grandes cidades diminuirão com o decaimento do número de automóveis, logo, decaimento da poluição. Obrigada, Sandra. Voltamos agora para o estúdio com você, Silvia. E assim terminamos o nosso especial sobre o petróleo. Fique agora com a novela das 8. Boa noite e até amanhã. Por que sou Roberto! Não, Lara! Muito bom. Blé, blé, blé.